A Guiné-Bissau, por exemplo. O presidente da Guiné-Bissau embalou, no primeiro ano do seu mandato, fez 50 viagens ao estrangeiro, privadas e oficiais. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Bissau Podcast. A gente vai mergulhar num assunto hoje que tem tanto que falar aqui na Guiné-Bissau. É verdade. As viagens internacionais do presidente Umaro Sissoko Embaló. O cara não para em casa. Mais de 50 viagens só no primeiro ano de mandato em 2023. Muita viagem. A gente fica se perguntando, tanta viagem assim, será que é estratégia diplomática ou é desperdício de dinheiro público? Pois é, a frequência das viagens do presidente Baló tem gerado bastante, né? Uns defendem, outros criticam. E a gente está aqui para tentar entender melhor essa história toda. Exatamente. E para começar, acho que é importante a gente contextualizar um pouco essa discussão, né? Para quem não está familiarizado com a política guinense. O Embaló chegou ao poder em 2020, certo, numa eleição bem controversa. E desde então ele tem adotado uma postura bastante ativa no cenário internacional. Aí vem a pergunta de ouro. Será que essa diplomacia presidencial intensa está trazendo resultados positivos para o país? Ou será que é só um gasto excessivo de dinheiro que podia ser investido em outras áreas, como, sei lá, saúde e educação? Boa pergunta. E para a gente analisar essa questão a fundo, acho que a gente podia dar uma olhada nos argumentos de quem defende as viagens, né? Eles acreditam que essa presença constante do Embaló em eventos internacionais ajuda a fortalecer a imagem da Guiné-Bissau lá fora, atraindo investimentos, abrindo portas para novas parcerias. Faz sentido, a ideia é mostrar que o país está aberto para negócios e pronto para se integrar à comunidade global. Faz sentido. Mas e os críticos, o que eles dizem? Bom, os críticos argumentam que, até agora, a gente não viu resultados concretos dessa estratégia, né? Eles questionam cadê o impacto positivo na vida da população. Enquanto isso, a gente vê obras acontecendo em Bissau, mas sem muita transparência na origem do dinheiro e na forma como ele está sendo gasto. Será que não seria mais justo investir esses recursos em áreas prioritárias, como saúde e educação, que sofrem com falta de infraestrutura e de profissionais qualificados? Entendi. Então a gente tem duas visões bem distintas, né? De um lado, a aposta na diplomacia presidencial como motor do desenvolvimento e do outro, a preocupação com os custos e a falta de resultados tangíveis. E no meio disso tudo, a gente se depara com um caso curioso. O do Lesmes Monteiro, um jurista e analista político que era ferrenho crítico das viagens do Embaló lá em 2021. Ele chegou a chamar as viagens de inoportunas e insensíveis. Um desrespeito com a situação difícil que o povo guinense estava enfrentando. Mas aí, em 2024, ele muda completamente de posição. Que é verdade. Agora, ele defende as viagens, dizendo que elas fazem parte de uma estratégia de longo prazo para fortalecer a imagem da Guiné-Bissau no exterior e atrair oportunidades. Inclusive, ele deu uma declaração recentemente dizendo: as viagens podem ser vistas como uma ponte para consolidar a imagem da Guiné-Bissau no exterior, atraindo oportunidades que não existiam antes. Que reviravolta, hein? O que será que aconteceu para ele mudar de ideia tão radicalmente? Será que ele realmente se convenceu da eficácia das viagens ou será que tem outros fatores em jogo? Isso que eles ficam contando, né? Será que essa mudança de postura do Monteiro pode indicar uma tendência mais ampla na sociedade guinense? Será que as pessoas estão começando a enxergar as viagens com outros olhos? Deixe sua opinião nos comentários. A gente quer saber o que você pensa a respeito disso. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio do Bissau Podcast. Com certeza, a participação de vocês é fundamental para a gente. É isso aí. E falando em diferentes perspectivas, acho que agora a gente podia analisar a visão do Miguel Sousa Tavares, que é um outro analista político que tem acompanhado de perto essa questão das viagens presidenciais. Ele faz uma análise bem interessante sobre a relação entre os gastos públicos e os resultados diplomáticos. Perfeito. Vamos ouvir o que o Miguel Sousa Tavares tem a dizer e em seguida a gente volta para debater esse tema tão importante para a Guiné-Bissau. Haja tropas sul-africanas. Então, Miguel Sousa Tavares, ele levanta um ponto crucial, né? Ele questiona se o investimento nessas viagens está realmente trazendo o retorno esperado. Faz sentido. Afinal, não basta participar de eventos internacionais, tirar fotos, fazer discursos bonitos, né? É preciso que essas ações se traduzam em benefícios concretos para a Guiné-Bissau. E ele bate bastante na tecla da transparência, né? A população tem o direito de saber como o dinheiro público está sendo usado e quais os resultados dessas viagens. Sem essa transparência, fica difícil avaliar se elas são realmente um investimento estratégico ou apenas um gasto desnecessário. Exatamente. A transparência é fundamental para a democracia, né? E para a boa governança. No caso das viagens presidenciais,
Essa transparência se torna ainda mais importante, já que é um tema que gera tanta controvérsia. Mas, pensando bem, o governo não tem divulgado relatórios sobre alguns desses projetos. Eles mostram algumas iniciativas em andamento, né? Sim, alguns relatórios foram divulgados, mas na visão de muitos, ainda falta detalhamento sobre os custos, a origem dos recursos e os indicadores de sucesso. A crítica é que a informação muitas vezes é superficial e não permite uma análise aprofundada do impacto real dessas viagens. Entendi. É como se a gente visse a ponta do iceberg, mas sem saber o que está por baixo, né? E você, ouvinte, o que acha de tudo isso? Acredita que as viagens do presidente Embaló estão trazendo resultados positivos para Guiné-Bissau? Ou será que é apenas um gasto excessivo de dinheiro público? Deixe sua opinião nos comentários, a gente quer saber o que você pensa. Aproveitando esse debate sobre as viagens do presidente Embaló nos leva a uma questão mais ampla, né? Qual é o papel da diplomacia presidencial no mundo de hoje? Será que é realmente necessário que o presidente viaje tanto para representar o país internacionalmente? Existem outras formas mais eficientes, mais econômicas de fazer isso. Questões importantes. A gente vive num mundo cada vez mais conectado, com novas tecnologias que permitem a comunicação instantânea entre pessoas de diferentes países. Será que ainda faz sentido gastar tanto dinheiro com viagens presidenciais, com todas as despesas que elas envolvem, com passagens aéreas, hospedagem, segurança? E tem um impacto ambiental também, né? A aviação é uma das atividades que mais contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. Não seria mais sustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, investir em outras formas de diplomacia, como videoconferências? Com certeza. É uma discussão complexa, que envolve diversos fatores. Mas é importante a gente repensar a forma como a diplomacia é conduzida, buscando alternativas mais eficientes, econômicas e sustentáveis. Concordo plenamente. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre a necessidade de representar o país internacionalmente e a responsabilidade com o uso dos recursos públicos e com a preservação do meio ambiente. Será que a quantidade de viagens internacionais de um presidente é realmente um indicador da sua eficácia como líder? Será que um presidente que viaja muito está necessariamente trabalhando mais e obtendo melhores resultados para o seu país? Ou será que é possível governar bem sem precisar sair tanto do país? Excelente pergunta. A gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha de achar que quantidade é sinônimo de qualidade, né? O presidente pode viajar pouco e ainda assim ter uma atuação internacional muito eficaz, utilizando ferramentas de diplomacia digital, por exemplo. O importante é que ele seja comprometido em defender os interesses do seu país e em construir relações internacionais sólidas e produtivas. Verdade, né? A gente precisa olhar para além das aparências, analisar de forma crítica a atuação dos nossos líderes, considerando todos os aspectos, não só a quantidade de viagens que eles fazem, né? Mas, voltando ao caso do presidente Embaló, o que a gente pode concluir sobre as viagens dele? Olha, eu acho que ainda é cedo para ter uma resposta definitiva, né? O tempo vai dizer se essa estratégia de diplomacia presidencial vai trazer os resultados esperados ou se vai acabar se mostrando ineficiente e onerosa para os cofres públicos. Ou seja, o mistério continua. Enquanto isso, a gente fica na torcida para que a Guiné-Bissau encontre o caminho do desenvolvimento, seja qual for a estratégia adotada. Exatamente. E para a gente encerrar o nosso mergulho de hoje, eu queria deixar uma reflexão para os nossos ouvintes. Qual é o tipo de liderança que a Guiné-Bissau precisa nesse momento? Que perguntem. Eu acho que a gente precisa de líderes que estejam comprometidos com o desenvolvimento do país, né? Que priorizem o bem-estar da população e que busquem soluções eficazes para os desafios que a gente enfrenta. Líderes que ajam com transparência, que prestem contas à população. E que estejam abertos ao diálogo, à participação de todos na construção de um futuro melhor para a Guiné-Bissau. Com certeza. A gente precisa continuar engajados, acompanhando a política de perto, participando do debate público e cobrando dos nossos líderes ações concretas que promovam o desenvolvimento social e econômico do nosso país. E para finalizar, um convite especial a todos vocês. Continuem acompanhando o Bissau Podcast, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e deixem seus comentários. A gente quer ouvir a sua opinião sobre esse e outros temas importantes para a Guiné-Bissau. Até o próximo episódio.